Olá, tudo bem? Eu sou a Tatiana Hitzel, eu sou sócia do Estúdio Compor, consultora de moda e sou responsável pela criação e desenvolvimento das coleções da New Face. E nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a nossa coleção do Inverno 24. A gente vai iniciar primeiro com as macro tendências para entender um pouco do comportamento do consumidor e o que nos espera para o próximo inverno. Na sequência, eu vou falar um pouco sobre a campanha de marketing, as principais cores e materiais que nós apostamos. Depois vou falar sobre a coleção de fechados, sobre a coleção de sandálias e, por final, vou falar do nosso lifestyle. E para trazer de presente para você que está assistindo o nosso vídeo e a nossa coleção, a nossa equipe comercial preparou um pool de promoções e descontos durante a minha apresentação. Então eu sugiro você assistir até o final e vá anotando, né? Em determinados momentos vai aparecer os cupons. Importante também que durante a minha apresentação, os calçados que eu vou ter em mãos, vai aparecer a referência do produto. Então você pode ir anotando, né, o que vai lhe interessando, enfim, e já pode ir montando um pré-pedido durante a apresentação. Também sugiro que durante o período que você vai assistir, você assista por um computador, por um notebook ou até, se puder, replicar numa televisão melhor, porque tem vários detalhes que ficam melhor de se ver numa tela maior. Também é importante, uma dica, usar fone de ouvido, porque aí fica mais silencioso, você pode se concentrar mais, né, durante a minha apresentação. Se você estiver assistindo via o YouTube, a gente sugere instalar, ou melhor, habilitar a função HD, para que fique numa melhor resolução as imagens e os calçados, ok? Dado as dicas, então, vamos lá? Para começar as coleções, nós sempre iniciamos entendendo os macroconceitos e os comportamentos de moda do consumidor, aquilo que vai influenciar a compra, a decisão de compra do nosso público-alvo e do mercado como um todo. E para essa temporada do Inverno 24, nossos estudos mostram uma necessidade de se movimentar, tanto é que a nossa palavra-chave da nossa pesquisa de macroconceitos é motus. Motus, na verdade, do latim, é o conjunto de ações de um grupo de pessoas mobilizadas para um mesmo fim. Trazendo isso para a nossa realidade, nós falamos sobre um pós-pandemia, né? Querendo ou não, nós estamos ainda vivendo um pós-pandemia, um momento de inseguranças, guerras acontecendo, enfim, um mundo muito polarizado. Estamos vendo que as pessoas precisam fazer alguma coisa para que elas se sintam mais seguras e que possam continuar, seguir em frente a sua vida, né? E obviamente a gente sente, nós percebemos que a moda, que é o reflexo da sociedade, traduz isso através das suas roupas, através dos seus lançamentos e através das suas campanhas e os conceitos que elas querem passar. E um dos principais movimentos que nós percebemos na moda é a volta do clássico e da elegância, numa necessidade de termos produtos mais duráveis, mais atemporais. Num mundo hoje que financeiramente todos estão um pouco abalados, né? Não é só uma realidade no Brasil, mas no mundo inteiro, as pessoas não estão mais dispostas a comprar produtos que sejam somente para uma temporada, para aquele momento, né? Nós estamos buscando por roupas, calçados, produtos como um todo, que realmente eles sejam atemporais e clássicos. Esse é o grande movimento que a moda vem trazendo, né, reflexo desse momento que estamos vivendo. E nessa proposta de se movimentar, de buscar o novo, de achar caminhos e alternativas para esse novo olhar, né, para esse novo mundo que vem surgindo, a gente consegue elencar 4 caminhos, 4 conceitos de moda, 4 tendências de moda que vão inspirar as coleções no geral. O primeiro conceito nós chamamos de explorer, né? A ideia de buscar, a ideia de escapar da realidade, de buscar uma aventura, de buscar algo novo, de sair do dia a dia, né? Seja o in the sand, que é a inspiração aqui no deserto, né? Na areia, né? Seja uma exploração num deserto, num mundo hostil, aquele silêncio do deserto, ou seja no in the snow, né? Que é na neve, né? Que são locais hostis, locais mais longínquos, aonde eu posso realmente buscar o novo, refletir, né? Então essa é uma tendência desse universo explorador. Nesse In the Sand e no In the Snow, o tema macro conceito Explorer, nós temos tonalidades de cores mais apasteladas,
mais claras, mais leves, mais suaves, e essa é a grande tendência para o inverno, essas tonalidades claras e leves, né? Mais fluídas. Aqui a gente fala sobre acamurçados, nobucados, materiais que remetem a aconchego e calor. Já o segundo tema de moda é o nature. Quem sabe a gente busca explorar e busca novos olhares através de uma inspiração no fundo do mar, ou quem sabe uma trilha noturna. Então, olhar para locais onde eu posso buscar outras fontes de inspiração. Quando eu falo natureza, normalmente a gente lembra de selva amazônica, a gente lembra de verde, de praia. Por que não olhar o fundo do mar? A gente já conhece Marte, a gente já foi para a Lua, mas a gente realmente explorar o fundo do mar e toda a riqueza que ele tem como fonte de inspiração é muito pouco, né? Fazemos pouco isso, né? E a mesma coisa, por que não olhar um olhar noturno da natureza, né? Aonde bichos estranhos saem, né? Quando cai o entardecer, bichos estranhos saem para caçada, nós temos cenários e trilhas mais góticas, enfim. Então, o nature é um tema que nos provoca olhar a natureza com outros olhos, né? Quando eu falo em fundo do mar, eu tenho tonalidades de cores mais pesadas, azuis mais intensos, misturados com as tonalidades dos corais, das cores mais claras, né? Pensando também na ideia dos perolados, reflexos da água e todo esse cenário, essas imagens que essa tendência nos inspira, né? E quando eu falo do Earth Trek, que é a trilha noturna, eu estou falando de pedras preciosas, estou falando de um olhar mais gótico, um olhar mais dramático, cores mais intensas, como esse vermelho escuro, né? Roxos, enfim, tonalidades de verde oliva, que são as cores inspiradas nesse céu aqui que eu estou mostrando, mais escurecido, enfim, com essas imagens da natureza. O terceiro tema que nós trouxemos é o atmosfera. Por que não explorar novos mundos, né? O espaço sideral, que vem se falando muito, de novo, esse olhar para entender o universo, mas quem sabe explorar um universo que a gente está construindo, que é o metaverso, né? O universo digital. Hoje, se eu quero falar de explorar mundos, eu posso ir para o espaço ou entrar dentro do espaço, né? Essa é a proposta do Outer Space e do Into Machine. Ambos falam de explorar mundos, aqui a gente fala de modernidade, de futurismo, de tecnologia, de inovação, né? As inspirações em viagens espaciais. Há pouco nós estávamos falando também sobre a coleção que a Prada está fazendo para os pilotos da NASA que vão fazer uma missão em breve, né? Então até as roupas da NASA feitas por estilistas renomados, por marcas renomadas, né? Aí aqui nós temos tonalidades de cores mais frias, mais modernas. Aqui, como no Into Machine, tonalidades de cores construídas virtualmente, que muitas vezes a gente não consegue obter através de forma natural. Importante entender essas cores tecnológicas, né? Falamos de criatividade, de coisas divertidas, enfim, porque o mundo virtual, ele é um mundo sem limites. A gente pode fazer o que quiser nele. E por fim, a última temática são os 70s. Agora vocês perguntam por que eu estava falando de explorar o deserto, olhar a natureza com outros olhos, pensar no universo sideral e de repente eu faço uma volta para os anos 70. Importante entender que esse momento de mudanças no comportamento, de movimentações, de quebra de paradigmas, de entender que passamos por uma dificuldade e um momento difícil na vida da humanidade durante a pandemia e nós precisamos seguir adiante, seguir em frente. Lá na década de 70, com toda a revolução que teve dos jovens, enfim, todo esse momento de mudança de pensamento, reflete exatamente essa mudança que está acontecendo hoje. Por isso que é importante nós voltarmos a olhar os anos 70, por isso tanto se fala de anos 70, porque aquele momento onde iniciou-se o glam, a era rock and roll, o glam disco, os festivais, né, que nós temos aqui o Folk Festival como inspiração, enfim, foi realmente uma quebra de paradigmas. Viemos dos anos 50, os anos 60, né, um pós-guerra, e de repente houve uma grande mudança.
que é a mudança que nós estamos vivendo hoje num outro momento, né? Então nada como relembrar, como usar como inspiração aquela década. E aqui a gente fala de tonalidades de cores mais puras, até porque nos anos 70 nós não tínhamos tanta inovação tecnológica para criar tantas cores novas, né? E quando eu falo do folk, obviamente, eu falo da natureza, das cores da natureza, né? O verde, os terrosos, enfim, as cores super clássicas dos folk festival, né, que nós chamamos, né? Falamos de psicodelia, do feito à mão, de energia, androgenia e autoexpressão. Então, gente, esses são o grande tema, né, que nós estudamos, o movimentar-se, né, o motus, né, mover-se, reverberado em 4 conceitos. A nossa coleção de inverno traz como campanha de marketing detalhes em cada passo, porque esse é o ponto principal que nós valorizamos nos nossos produtos. A NewFace gosta de ter pequenos detalhes, seja no logo, numa textura, numa costura, que fazem a diferença. E nós sabemos o quanto uma mulher é detalhista e valoriza essas diferenciações. Na cartela de cores da campanha, estamos dando ênfase para o verde oliva e para o alaranjado, até porque nossa fonte de inspiração para essa campanha foi o Folk Festival, que eu havia falado há pouco lá dos anos 70. E sem deixar de falar sobre isso, né, quando se fala em Folk Festival, anos 70, flores é o principal elemento de estilo. Então, a nossa campanha ela tem detalhes, né, na harmonização do todo com flores, porque também o nosso logotipo é uma flor. Bom, falando um pouco agora sobre as cores e os materiais da coleção. Nós temos materiais e tonalidades de cores para sandálias, que são as nossas linhas do ano inteiro. E, obviamente, mesmo sendo uma coleção de inverno, temos um Brasil tropical e nós temos sandálias o ano todo. E nós temos um pool de materiais e tonalidades de cores que se complementam para os calçados fechados. Então, falando assim das sandálias, tá? O New Vegetal é o nosso principal material para as sandálias, tá? Nós temos determinadas características, ele tem uma espessura para dar estrutura, mas ele não deixa de ser macio e confortável, né? Um destaque desse material que nós trabalhamos são o corte a fio sem costura e sem forro, né? Então aqui nós temos diretamente o couro em contato com o pé, né? Um material que respira, enfim. Quando eu falo de detalhes, né, que a gente falou até da campanha, detalhes em cada passo, nós temos texturas que a gente coloca nesse material, pontinhos de costuras para fazer um enfeite, fivelas que são na cor do cabedal, ou então um destaque para a nossa nova fivela de metal que nós estamos lançando agora nessa temporada, tá? Outro ponto que eu gostaria de destacar é o material da palmilha, tá, gente? Quando a gente fala de elegância, refinamento, enfim, a gente substituiu o nosso material antigo da palmilha por esse que é um pouco mais liso, tem um toque mais macio, mais confortável. E também quero destacar que o nosso material de todas as nossas palmilhas não hidrolisa. Aquele detalhe que é esfarelar, sabe quando o sintético, né, o laminado esfarela, né, por ter um tempo de uso, enfim, o nosso material não esfarela, ele não hidrolisa. Então, dando um destaque para os materiais. Falando um pouco sobre as cores, a gente gosta de agrupar as cores por tonalidades, por famílias de tonalidades, vamos falar assim. Eu tenho aqui uma família que eu chamo dos nudes, né, e os rosáceos, que me traz propostas de cores como essa sandália, né, então o telhanil com a marula, tonalidades mais de pele, né, que funcionam bem, até porque nós somos uma marca atemporal e a nossa proposta são calçados que durem, né, perdurem e combinem com vários produtos, né? Outra família importante, que é bem comercial, que vende bem na NewFace, é essa família de terroso, né? Esses terrosos aqui, onde eu destaco o Ostranil, o Nudes, que é uma tonalidade nova, o âmbar e o castanho. Então aqui eu já tenho uma combinação harmonizando essas tonalidades dessa família aqui. E também aqui eu tenho uma proposta dele monocromático, onde eu usei todo ele o âmbar, e aí a textura aqui que fez o elemento de estilo, né, o diferencial dessa sandália aqui. Então essa família desse terroso aqui, uma combinação mix de cores e uma combinação monocromática. Outra cartela importante, e aí vem um pouquinho a tendência de moda, que são esses queimados, né, onde eu destaco
essa cor aqui, esse avermelhado queimado, que nós chamamos de tango, essa cor que eu chamo de borgonha, e o blonde, que é esse mostarda aqui. Aqui a gente pode ver essa cartela de cores espalhada, né, de várias maneiras, né? Seja monocromático, como eu tenho nessa sandália aqui explorando tonalidades desse vermelho com outros beges e outros terrosos, e aqui o destaque para o blonde, que é esse mais tonalidade de mostarda. Então, a gente consegue ver como é possível harmonizar essa cartela de cores em vários modelos de várias formas. E por fim, não posso deixar de falar de algumas tonalidades frias que são os pontos de luz e são importantes para complemento. O coconil, que é esse branco sujo que nós temos, o preto e o verde oliva, que nós chamamos de sálvia, que é uma cor bem destacada e que está performando muito bem na NewFace. E que a gente pode harmonizar com a marula, né, misturando a marula com sálvia ou todo preto, porque nós temos as mulheres que gostam de tonalidades um pouco mais frias. Então, quando você vai montar uma vitrine, um pedido, é bacana ter um pouquinho de cada família de cores, né? Sejam esses nudes, sejam esses terrosos, sejam as tonalidades frias ou então esses queimados, que é uma grande tendência para o inverno. Bom, falando dos fechados então, nós temos materiais diferenciados das sandálias, obviamente, né? São materiais mais maleáveis, mais confortáveis, com uma espessura mais fina, adequado para calçados fechados, né? E primando pelo conforto, que é a nossa essência. Então, falando um pouco sobre materiais, nós temos um couro que nós chamamos de plumê, que ele tem um toque batido, né? Ele remete um pouco a flotter, e quando a gente encosta nele e pega no calçado, a gente percebe que ele é super confortável. Temos também um artigo vegetalizado, porque eu consigo fazer uma queima bacana, mas com uma espessura mais fina, né? Não tão grossa como as sandálias. Nós temos também o nobuki, até porque tem aquela tendência que eu tinha falado sobre a exploração do deserto, os acamurçados, então nós estamos explorando o nobuki. E nós temos um outro couro levemente encerado, que dá a ideia de uma napa com leve brilho. Então esses são os artigos-chave que nós estamos usando para os fechados. Quanto à cartela de cores, nós temos as tonalidades de off-white, nós temos as tonalidades de avermelhados, né, tanto um vermelho quanto o jabuticaba, que é esse tom de bordô, tonalidades terrosas, desde uma cor mais clara como o uísque até um café, que é o clássico, né, a botinha café para o inverno, e tonalidades frias, que é o oliva e o preto. Sobre a coleção de fechados da NewFace, nós podemos dividir em 3 etapas, tá? As botas, os tênis e as sapatilhas. Vou começar pelas botas, tá? Nós temos 3 construções. Uma de saltinho, mais elegante, uma de coturno, mais tratorado, mais jovial, né, mais street, e uma bota baixa, guerreira, né, super comercial. Bom, então eu vou começar explicando essa linha aqui, que é a nossa linha de saltinho, a nossa linha mais elegante. Ela é feita com aquele couro macio que eu tinha comentado com vocês antes, né, que é o plumê, aquele flotter levemente batido. Ela tem todo um vazado aqui no cabedal, né, esses furinhos que dá uma refrescada no pé, né, detalhezinho de zíper de enfeite aqui na lateral, porque no lado interno tem o zíper funcional para abrir e fechar para calçar. Esse aqui é só de enfeite, tá, gente? Importante, estamos trabalhando um novo logotipo de metal aplicado aqui do lado. O saltinho é forrado de couro, a lateral toda ela é forrada de couro. E nessa construção eu tenho 3 modelos. Essa que é a mais trabalhada, mais diferenciada, uma básica, lisa, aquela guerreira que funciona sempre, e uma botinha de cano alto, que agora está voltando essa ideia de, na verdade é um cano de meia perna, tá? Não é um cano que vai até o joelho, mas essa botinha um pouco mais altinha, aonde a gente está jogando com as fivelas. Então são os 3 modelos. Essa linha aqui nós temos em 5 cores, tá, gente? A outra linha também que eu gostaria de destacar é o nosso coturno tratorado. Essa aqui é uma construção que já faz um tempo que nós temos na NewFace e sempre fica entre as mais vendidas. Nessa temporada a gente está trabalhando com esse couro mais vegetalizado, onde eu consigo abrir um brilho encerado, e uma versão nobucada para trazer a história da tendência, daquela história do deserto que eu havia falado, né? Esse nobucado que nós temos aqui, ele pega uma queima, a gente faz uma queima, então esse manchadinho escuro é justamente para trazer esse conceito envelhecido, desgastado pelo tempo. Um destaque também que eu queria falar,
Em toda a nossa linha de fechados, nós estamos trabalhando com um forro que ele tem o logotipo da NewFace, tá? Um loginho personalizado. Né? O nosso forrinho, como eu posso destacar aqui, ele é personalizado, tá, gente? Isso é uma novidade que a gente está trazendo para a NewFace. Aí, gente, um segundo modelo nesta construção do coturno tratorado é o mocassim, que ele é o queridinho da temporada, né? É um modelo sensação para esse inverno, né? Destaque de novo, né? Quero falar de novo do forro personalizado com o nosso logotipo. Ele também sai nesse material mais polido, esse vegetalizado e o nobuque queimado, né? E nós não poderíamos deixar de ter esse modelo que vai ser o best seller da temporada, tá, gente? E por fim, quero falar da nossa linha mais comercial, mais clássica, que é o nosso coturninho, né? Nossa construção baixinha, com um leve saltinho aqui, aonde esse modelo aqui é o nosso destaque, que é um modelo clássico que nós já temos há um tempo em linha e sempre funciona, sempre vende bem. E nós estamos trazendo ele hoje com esse material encerado, né, esse couro que pega um leve acabamento, né, uma napa encerada. E aqui nós temos 3 modelos, na verdade 4 modelos. Nós temos o coturninho clássico guerreiro, que funciona super bem na NewFace, a nossa botinha trabalhada, com um detalhezinho que remete um pouco àquela história do folk, a história dos anos 70, da franjinha. Essa botinha aqui tem a versão com enfeite, com essa moedinha, essa trancinha, e a versão lisa também, tá? Que a gente vai poder ver agora aqui a imagem dela. Então nós temos 2 modelinhos. Nós temos aqui o modelo, um western, que é uma super tendência para esse inverno e nós não poderíamos deixar de ter. Então ele tem características bem clássicas do western, né? Aquele recorte na gaspia, uma franjinha, enfim, uma altura, um recortezinho aqui na frente, uma altura de meio cano, que obviamente combina super bem com essa sola e combina super bem com o estilo da NewFace. Então essa linha são 4 modelos. A nossa linha de tênis, do nosso pool de calçados fechados, é composto por 2 construções, tá? Uma sola caixa, mais street, né, com um olhar mais moderno, ousado, e uma linha mais convencional, mais confortável, tá, gente? Vou começar então primeiro com essa linha, que é a linha street, tá? É uma construção que nós temos um detalhe bicolor aqui na lateral, um desenho ranhurado que nós chamamos de canelado, que é uma tendência bem importante, bem destacada, né, nas principais vitrines do mundo inteiro como tendência para solados de tênis. Nós temos aqui um nylon bem confortável, bem macio, espumado, com a maior parte do cabedal em couro, aquele couro macio, com acabamento batido que eu havia comentado com vocês, tá? Aqui nós também trabalhamos a ideia do forro com o destaque do nosso monograma, do nosso logotipo, e essa linha aqui é composta por 2 modelos, tá, gente? O cano baixo e a botinha cano alto, tá? Uma botinha não é um cano tão alto, é mais um bootzinho, né? Então essa linha aqui eu tenho 5 cores, tá, gente? Eu tenho o off-white, o tomate, o preto, a cor verde oliva também faz parte dessa linha, assim como o whisky, que é um tom terroso. E aí, complementando, nós temos a linha mais Conf, que é um tênisinho de sola de EVA, uma sola super leve, também tem aquela ranhura que eu estava comentando, mas mais discreto que essa outra linha, até porque é um modelo mais clássico, né? Um ponto que eu queria destacar, em todas as nossas linhas de tênis, nós temos uma palmilha laranja, né? Fica interessante, fica bonito, né? Chama atenção, porque a cor da NewFace dá um toquezinho de estilo, um detalhe na coleção, né? Um pouco mais ousado, um pouco mais moderno, mas não compromete o visual, né? Então essa palmilha aqui anatômica, de EVA, conformada, enfim, proporciona muito conforto ao usar. Essa linha aqui, nós temos 2 modelos, um de elástico, que é esse daqui, tá, gente? Um calcifácil, ambos são calcifácil, tá? Então esse aqui é o modelo mais liso, que nós chamamos de slip-on, mais fácil de calçar, mais limpo, né, o visual dele. E nós temos esse modelo aqui de atacador, que na verdade esse atacador aqui também é elástico. Então esse aqui também é calcifácil, porque aqui nós temos a história do elástico. Importante destacar que nessa linha aqui o logotipo é de metal,
né, nós temos em duas combinações de cores o metal pintado de laranja, porque tem né, um detalhe diferenciado, e em algumas combinações de cores o metal é prateado, tá? Então nós temos duas combinações de metal. Nessa linha aqui, só voltando e recapitulando, o logotipo é emborrachado, porque como é uma linha um pouco mais street, um pouco mais arrojada, enfim, o emborrachado combina mais. Então aqui nós temos emborrachado aqui com o nosso logo, uma etiqueta emborrachada aqui no traseiro, e nessa linha aqui o logotipo fica com esse pin de metal. Então, enfatizando, gente, que essa linha Comfort, né, de tênis mais Comfort, ela é composta por 5 cores, tá? O preto, tomate, off-white, o oliva e o whisky, que nós vamos ver aqui na tela a foto da cor, as mesmas 5 cores desta linha Street aqui. Naquela questão que eu havia falado sobre o retorno do clássico na moda, as sapatilhas vêm com tudo para esse inverno. E a NewFace então trouxe 3 propostas de sapatilhas. A sapatilha que eu quero dar destaque é essa daqui, a nossa sapatilha de bico redondo. Ela é toda em couro, com detalhes em laser, vazados, né? Dá uma sensação de respirabilidade no pé, super confortável, a gente consegue dobrar, super macio, um leve elástico aqui para dar um pouquinho de jogo na hora de calçar, enfim. E essa linha aqui nós temos uma palmilha anatômica, confortável, macia, totalmente espumada e com uns furinhos aqui que permite que o suor transpire, né? Saia do pé, saia da parte de cima do pé. Tá? Essa linha aqui nós temos esse modelinho clássico de boquinha redonda, destacando que aqui em cima nós temos uma dobrinha, uma bananinha para ficar confortável, um slip-on, que é esse modelinho de enfiar o pé inteiriço, que até remete a um loaferzinho, a um mocassim, e um modelinho de saia e blusa, que né, a gente chama, né, saia e blusa, gáspia e traseiro. Essa linha aqui, ela tem 5 cores. Essas, né, o whisky, o oliva, o jabuticaba e o off-white, além do preto, tá? Outra linha também que eu gosto de destacar, falando do retorno do clássico, é a sapatilha de bico fino, que é uma tendência também muito importante. Obviamente, bico fino não é um estilo muito característico da NewFace, mas a gente trouxe a nossa proposta de um bico levemente mais afilado para trazer um pouco mais de elegância. Então, essa sapatilha tem uma proposta mais arredondada, mais confortável, e essa outra aqui tem um olhar um pouco mais elegante. Também trabalhamos a história de vazados, cianinhas, recortes diferenciados, tramadinhos de couro, que são características da NewFace, tá? Então nós temos a versão monocromática, como eu tenho aqui nesse vermelho, tem a versão bicolor, dando um detalhezinho, né? E nessa sapatilha nós temos 3 modelos, uma inteiriça, fechadinha, uma como se fosse um Chanel, né? Uma gáspia com traseiro e uma pulseirinha, uma saia e blusa com fivela. Destaque que eu quero dar nessa linha aqui, que eu vou mostrar nesse modelo, é a nossa palmilha anatômica conformada. Então ela tem um leve saltinho aqui na parte de trás que dá a sensação de melhor conforto ao caminhar, além de ter uma gotinha aqui no meio que tem uma espuminha que também deixa super confortável, né, quando a gente coloca o pé e caminha. E outra sapatilha que já é a nossa clássica guerreira, que performa super bem na loja, é essa sapatilha de Huarache, que ela já existe há um tempo na NewFace e sempre vende super bem, tá? Além dos 3 modelos que nós temos, que se continuam, né, modelos super comerciais, nós estamos trazendo 2 modelos novos, tá? Uma proposta é esse daqui, com esses vazados aqui que remete à história do laser, tá? Brincando, ora, com essa ideia do bicolor, aonde o traseiro combina com a cor da sola e o cabedal combina com a cor da palmilha, um joguinho de cores diferente, mas também tem a versão toda de uma cor só. Então dá para o cliente, né, o consumidor, o lojista escolher como ele prefere. E aí esse outro modelo aqui também, nós temos a versão tricolor, né, a versão mix de cores que nós chamamos, e a versão monocromática. Destaque para esse modelo aqui é a fivela na cor do cabedal, tá? E aqui um modelinho de fivela de metal. E assim, gente, eu encerro a nossa coleção de fechados, apresentando para vocês o nosso mix de botas, o nosso mix de tênis e o nosso mix de sapatilhas.
Agora, pessoal, falando um pouco sobre a coleção das sandálias para a temporada do inverno 24. Quero começar destacando as nossas rasteiras, né? Os nossos solados mais flatzinhos, mais baixinhos. Primeiramente, nós temos essa linha aqui, que é a nossa rasteira de palmilha anatômica. Ela está vindo com 2 modelos novos e tem mais alguns modelos que vocês estão vendo aqui na tela. Destaque para a palmilha, que é forrada com um tecido bem macio, confortável. Estamos trabalhando aqui com o tricê, né, aquele detalhe que eu tinha comentado. Também é importante destacar que todas as linhas da New Face, que a gente trabalha com o New Vegetal, ele tem um acabamento novo, especial, que é um acabamento brilhante, enfatiza o couro, né, e enaltece, né, ressalta a tonalidade da cor. Então, essa aqui é uma das nossas rasteiras. Também é importante, quero destacar que estamos com um enxoval de fivelas novos. Eu já tinha falado dessa fivela mais retangular, mais moderninha, já tinha falado antes, mas quero de novo destacar, porque realmente ficou bem bonita essas fivelas. Outra linha que nós chamamos de rasteira, né, é a nossa clássica da orelhinha, né? Conhecida popularmente como a sandália da orelhinha, que é muito característico da New Face, esse detalhe que nós temos aqui. Ponto importante, né? Ela tem um leve saltinho, que também deixa traz um olhar um pouco mais elegante para essa sandália. Estamos com um material novo na palmilha, como eu tinha conversado antes, tiramos aquele mais texturizado que nós sempre trabalhávamos e trouxemos uma palmilha um pouco mais refinada e elegante. Nessa linha aqui nós temos 2 modelos novos, além dos modelos que nós mantivemos, que vocês podem ver nas fotos, né? Mantivemos os consagrados, então. Um modelo com esse estilo mais Salomé, que é essa tirinha que sobe no pé, e um modelo tramado, mais inteiriço, com um dedalzinho. Então são as 2 linhas que nós chamamos de rasteiras. Aí nós temos uma outra família de produtos que são as palmilhas anatômicas, tá? Nas palmilhas anatômicas nós temos 3 linhas. Uma é a 26 e 100, que vocês vão ver aqui nas fotos, tá? É uma palmilha anatômica de EVA, muito leve, uma construção, né? Uma linha muito leve, muito confortável. Os cabedais são mais minimalistas, mais retos, né? Mais inteiriços, protege mais o pé. E essa linha é feita com o couro plumê, o mesmo das botas, aquele couro macio, mais confortável e também tem forração, então fica uma linha um pouco diferente das demais. Nós temos uma Birken, que nós lançamos agora faz pouco tempo, né, a clássica Birken de 2 fivelas, com palmilha de couro, quero destacar que a palmilha é de couro, solado em PU, tá? Então nós temos vários materiais, né? Essa aqui é modelo único na linha, mas a composição de materiais, cores, é o que a gente faz de diferente nessa construção, nesse estilo de modelo que é consagrado. E nós temos essa linha anatômica, que é um novo lançamento, está saindo agora do forno, né? Onde nós brincamos com mix de cores, mix de texturas, com pintura no solado, um detalhe de pintura no solado. Na verdade, ela é uma renovação de uma linha consagrada que nós já tínhamos e que sempre vendeu muito bem, e agora ela está vindo com uma roupagem nova, uma modernização, tanto nos cabedais quanto no solado, tá, gente? Aqui nós temos mais alguns modelos que vocês podem ver aqui nas fotos, eu tenho 2 aqui, nós temos mais alguns. Então, a nossa linha de palmilha anatômica, as nossas linhas de palmilha anatômica são 3 solados. Aí nós temos uma linha que eu chamo de Flat Conf, que são os solados um pouquinho mais altinhos e que a palmilha é forrada muito confortável. O destaque dessa família de produtos é essa linha aqui, aonde nós trabalhamos cabedais um pouco mais fechados, né, com regulagem de elástico, que tem a história do calcifácil. A palmilha também está com aquele material mais elegante, como eu tinha comentado. Aqui nós temos uma outra sandália, né, uma um pouco mais inteiriça, outra que a gente chama de saia e blusa, né, que é a gaspa e o traseiro. E nessa linha aqui nós temos, então, alguns modelos com o elástico dando essa entonação de calcifácil, e nós temos mais alguns modelos com os nossos mix de materiais, os nossos waraches, os nossos enfiadinhos, que a gente pode ver aqui nas fotos aqui na tela, tá? Então, para complementar ainda essa família de Flat Conf, que é essa palmilha, as palmilhas Amalfi forradas, nós temos ainda a linha 21 e 800,
que também é uma linha super confirmada na NewFace, super consagrada, um giro excelente. Nós temos vários modelos nessa linha, como você pode ver aqui na tela. Os cabedais são mais minimalistas, são tiras mais retas, cabedais mais simples, né, versáteis, combinam com toda ocasião, com todas as roupas, enfim. Então, também uma linha super boa de apostar. E depois nós temos uma família de produtos que eu chamo a família de saltos, né? A nossa família mais glamurosa, que são os saltos altos. Quero iniciar primeiro pela linha de salto, esse salto fachetado que eu tenho aqui. Fachetado, na verdade, é essa aparência aqui, com essa pintura, com esse acabamento escovado. Um estilo de construção bem anos 70, como a gente estava falando, um bico levemente quadrado, mas o mais importante, uma altura confortável, um perfil, né, de solado confortável, bom para o dia a dia, bom para caminhar, bom para trabalhar, e já um sapato um pouco mais arrumadinho se quiser sair à noite, enfim, para uma festa, né? Nós temos aqui 3 modelos, né, mais esse outro que vocês podem ver aqui na tela. Uma sandália, saia e blusa, clássica, limpa, elegante, sem muita firula, um tamanquinho, e um modelo Fisherman, que é aquele modelo fechadinho que sobe a Salomé, que é o modelo da hora, né? O modelo bola da vez no que a gente fala de tendências de sandálias. Ainda na linha de saltinhos, nós temos essa linha aqui, que é a nossa linha de orelhinha de salto alto, um salto confortável. Todas as linhas de salto alto que a gente se refere na NewFace nunca são tão altos assim, porque a característica da marca é de linhas mais confortáveis. Então, nosso saltinho, nós temos desde um saltinho médiozinho, né, um médio baixo, um médio e um intermediário. Nessa construção aqui, nós estamos também, de novo, trabalhando com esse laminado sintético mais liso, mais elegante, e nessa construção a gente tem uma família de produtos de couro, com o arates, os enfiadinhos, os mix de coloridos e uma família de elásticos, conforme vocês podem ver aqui nas fotos ao meu lado, tá? E por fim, não menos importante, a linha que eu mais quero dar destaque é para esse lançamento que nós fizemos agora há pouco tempo e estamos renovando os cabedais. A nossa linha mais arrojada, nossa linha mais atitude, que nem a gente fala, um bico quadrado, um salto blocado, uma meia pata bem moderna, bem jovial, bem arrojada, realmente pensando numa mulher que está procurando um produto mais moderno, né, mais descolado. Aqui a gente também brinca com a história do tricê, da fivela na cor. Nós temos desde um modelo básico, uma saia, né, uma saia blusa, uma gáspia com traseiro, com um bielástico aqui para dar uma regulagem. Vocês podem ver aqui que tem um elástico aqui, e ele ajuda no calçar. Nós temos um tamanco, tá? Também misturando o tricê com o couro liso, né? O acabamento. E ele tem mais um modelo que é um Fisherman, que vocês podem ver aqui do lado na tela, tá? Então essa linha aqui realmente é a nossa aposta, a nossa diferenciação, e realmente a gente está tendo um sucesso grande com essa construção aqui. Bom, gente, até agora, tudo que eu apresentei da coleção da NewFace, eu organizei as linhas para apresentar para vocês pelo estilo da construção, pelo estilo do produto. Mas uma marca é feita de uma pirâmide de lifestyle, né? Onde nós temos no topo da pirâmide os produtos mais arrojados, na base da pirâmide a essência da marca e no meio da pirâmide produtos de transição. Dentro da NewFace nós chamamos o topo da pirâmide de produtos atitude, aonde nós enfatizamos uma mulher mais moderna, mais arrojada, que não abre mão do conforto, que não abre mão de produtos versáteis, mas quer ter algo que esteja um pouco mais na moda, né? O meio da pirâmide nós chamamos de bem-estar, são os produtos mais confortáveis, os produtos que mais se moldam ao pé, as palmilhas são mais estofadas, os solados têm altura mediana que ajudam no calce, né, no caminhar, e a base da nossa pirâmide nós chamamos de originalidade, que é a essência da NewFace, é o DNA da NewFace, as tirinhas de couro, os estilos Huarate, os mix de coloridinhos, enfim, que
foi o que sempre caracterizou a marca. Então agora eu quero mostrar os produtos, a nossa coleção, como ela é organizada por lifestyle, porque nós temos lojas que têm as suas vitrines separadas por estilos, nós temos lojas menores que muitas vezes só quer um estilo de produto ou outro estilo de produto. Então, quando a gente pensa em montar mix de vitrine, eu gostaria de mostrar aqui quais são as nossas linhas que eu chamo de atitude, para formar um mix. Nós temos na atitude produtos um pouco mais modernos, um pouco mais arrojados, um pouco com mais apelo de moda, a nossa linha de tênis sola caixa, que eu apresentei antes, a nossa sapatilha de bico fino, ou bico levemente afilado, como eu tinha comentado, o nosso coturno, onde tem o solado tratorado e o mocassim como novidade, e a nossa sandália estilo anos 70, com aquele bico quadrado. Aqui eu estou mostrando os produtos com cores mais modernas, que é o preto, o off-white e o vermelho, cores bem tendência de moda. Apesar que o off-white é uma cor que sempre consta na coleção da NewFace, mas hoje ele é uma cor muito importante em tendência de moda, pensando em harmonizar uma vitrine. Mas se eu sou um lojista que eu não gosto muito de preto, de vermelho, enfim, porque eu acredito que o meu consumidor que vem, na minha loja não gosta desse tipo de cor, eu tenho a versão desses mesmos produtos nas tonalidades terrosas, que são as cores características da NewFace, as cores clássicas da NewFace. Então aqui eu tenho a mesma sapatilha de bico fino, bico mais afilado, que eu tenho aqui em vermelho, off-white, eu tenho aqui nas tonalidades mais terrosas. A nossa sandália de anos 70 nessa cor coral, que também é uma cor bem fresca, bem boa, para combinar com as tonalidades neutras. O nosso coturno na tonalidade mais clara, mesclando um off-white com amêndoa, e o nosso mocassim também numa tonalidade terrosa. Então, quando eu falo de montar uma vitrine com um lifestyle mais atitude, mais arrojado, mais moderno, esse aqui seria o mix que eu proponho e convido vocês a experimentar. Já no meio da pirâmide, como eu havia comentado, nós temos o nosso segmento bem-estar, aonde os produtos primam por detalhes ainda mais confortáveis, Eu dou destaque para as linhas de sandálias que têm elástico, que proporcionam melhor regulagem e um calce fácil. Aqui nós temos 3 linhas nessa família de produtos, Duas delas vocês estão vendo aqui na tela, as sandálias, a imagem aqui na tela. Nós temos a nossa linha de sapatilha bico redondo, como eu tinha mostrado antes, uma palmilha extremamente confortável, o couro muito macio, que complementa, esse estilo bem-estar, e a nossa linha de tênis com aquele couro macio, a sola de EVA, super leve, também calce fácil. Nesse estilo bem-estar, nessa segmentação bem-estar, o calce fácil, o elástico, a palmilha conformada são atributos muito importantes. Então, a base da nossa pirâmide é a originalidade. Aqui eu organizei um pool de produtos, um pool de linhas, que são a nossa base da pirâmide, são o nosso DNA, a nossa essência. Nós temos as sandálias com os uarates, como eu tinha comentado antes, os detalhes coloridos, o couro a fio sem forro, as palmilhas anatômicas, Birkin, as texturas rústicas, os tricês, enfim, as botinhas, tanto a de saltinho como essa mais baixinha, com o detalhezinho aqui na lateral, também compõem essa família da originalidade. Além de 2 linhas que vocês estão vendo aqui na minha tela, que completam o DNA da NewFace. Então, quando eu quero fazer uma vitrine bem característico da marca, essas são as principais linhas e esses são os principais produtos para se apostar. Por fim, eu quero deixar uma pergunta e um pedido. Você está preparado para vender muito a coleção da NewFace nesse inverno? Faça contato com o nosso time de vendas e garanta seu pedido de imediato. Muito obrigado pela atenção e ótimas vendas!